Saudações, amados e bondosos filhos de Deus. Estamos em constante transformação. Claro que vivenciamos as mais longas e belas experiências. Experiências importantíssimas para o crescimento humano, social e econômico deste planeta. Quando olhamos as provações internas de um ser humano, seja ele qual for, rapidamente nós percebemos e podemos avaliar os problemas vivenciados externa e internamente. Externamente, com o trabalho, com o relacionamento, com a situação que vive, material ou físico. As crenças aos quais coloca sobre si, diante dos preconceitos mais básicos e mais simples e corriqueiros, como o racismo, como as crenças religiosas, como os gostos e as escolhas sexuais. E à medida que vamos separando e dividindo todo este cabedal de informações conflitantes na vida, nós vamos olhando mais internamente. E ali dentro nos deparamos com a solidão, com o abandono, com a descrença, com a ansiedade, com o nervosismo, com o estado que muitos irmãos e irmãs se colocam de desespero por não acreditar em si mesmo ou por duvidar das capacidades tão belas que são portadores. Encontramos os relâmpagos das informações pretéritas das nossas existências anteriores, que ecoam à medida que amadurecemos e trabalhamos em novos pontos a serem reequilibrados. Deparamo-nos também com o corpo físico, a sua estrutura, na maneira que se encontra saudável, doente. E veja que neste grande movimento, que parece um véu, uma cortina, a obscurecer por completo a lucidez, temos a oportunidade do desespero como um dos caminhos a serem seguidos. E neste caminho, que é o desespero que traz, encontramos outros tantos obstáculos. As respostas às escolhas rápidas e equivocadas. O nosso estado rebelde, agressivo, diante de tudo o que discorda da nossa vontade. E veja neste ponto, sabemos que temos o direito, o dever e a obrigação da felicidade, de sermos felizes. Mas sermos felizes, termos o direito, o dever e a obrigação, não passam pela possibilidade de tirar o direito, o dever e a obrigação de outro ser feliz, pelas nossas escolhas ou ainda pela maneira a qual abordamos as situações. Neste ponto, fica muito claro e objetivo que a linha do equilíbrio é muito tênue, é muito delicada e simples, de fácil rompimento. Basta uma faísca do nosso ego,
para que possamos tomar decisões equivocadas em relação a consequências, pois tudo o que tomamos retorna pela lei do efeito, a lei da causa e efeito, a lei da ação e da reação. Mas então, qual seria a melhor forma de se postar, já que tudo o que fizer gera transtornos, aumentando a ansiedade, aumentando o nervosismo, ou me colocando na condição de ainda mais devedor às leis universais? Veja, nesta maneira de ver, já notamos o total desespero que se apossa de quem pensa assim, pois não consegue ver nada ao seu redor do que críticas, do que julgamentos, do que pesos. Este é o estado primeiro de transformação do ser humano. Precisamos entender que todas as escolhas e decisões, elas impactarão, sim, no nosso caminhar, na nossa vida, nas nossas escolhas, nas pessoas que se aproximarão ou se afastarão de nós. Apenas isso. Agora, o que vamos cultivar e servir de alimento para este caminhar é do qual sempre nos referimos. É aí, neste ponto, que entra a seriedade, a serenidade, acalmar os ímpetos mais agressivos e mais controladores, acalmar em nós a explosão eminente do desequilíbrio. Sim, é pelo desequilíbrio que causamos as maiores devastações emocionais e sociais. É pelo desequilíbrio que muitas vezes, de posse de uma arma de fogo ou de qualquer artefato, podemos sair de seres equilibrados a desequilibrados ao absoluto. Uma fagulha, um simples ato, ação, que mudará toda uma história. Neste ponto, queridos e amados servidores do Cristo, é que precisamos trabalhar a nossa ênfase maior. Então, Deus, extremamente sábio das necessidades, coloca e prepara ao longo de sua caminhada as mais belas e puras terapias. E as encontramos em todos os caminhos e segmentos religiosos ou filosóficos. Aprendemos a meditação, aprendemos o equilíbrio, aprendemos inúmeras práticas oriundas de povos que hoje praticamente nem encontram-se mais na sua plenitude, junto aos encarnados. Mas situações práticas que vivenciaram e passaram os limites do tempo. Meditamos, usamos terapias, canalizamos terapias, conduzimos através de inúmeros pesquisadores, de filósofos como Aristóteles, Platão. Buscamos aprofundar a mente e o pensamento através da mais profundo estudo da psicanálise, aonde Freud adentra áreas importantíssimas do despertar da consciência,
das fases iniciais até a longevidade, dando margem para que muitos outros pudessem seguir seu caminho de busca. A medicina tradicional abrandou e alargou ainda mais sua capacidade de ação. Antes de um único médico que fazia tudo, hoje segmentado pelo conhecimento e pelas áreas, dando sim a capacidade de trabalhar de forma precisa os distúrbios causados pelo espírito, manifestados na matéria, mas manifestado na matéria. Sabemos que neste aglomerado de energia somos matéria muito sutil enquanto espíritos. E à medida que vamos tomando escolhas e decisões na nossa caminhada, estas energias que perambulam e pairam ao nosso redor, oriundas não deste local, mas de todos os locais do universo, pois em tudo o que vemos, sentimos, experienciamos, encontra-se a partícula do fluido cósmico universal. Então, trocamos informações constantemente com os pontos mais longínquos do universo. E este apanhado de energias vai adentrando em nossos corpos sutis, que erroneamente se conhecem 7, mas se ultrapassa este número significativamente. E a maneira que essas energias vão chegando e nos nossos corpos mais sutis, não conseguindo absorvê-las pela deficiência dos corpos em estado densificado, começam a ficar armazenadas. Então, aquele corpo denso lá, que é esta matéria que conhecemos, ele acaba se transformando num ímã energético de todas as forças e conhecimentos que estão ali, agrupado em todos os corpos espirituais. E ele acaba atraindo aquilo que há de mais belo e sublime, mas trazendo consigo as dúvidas, as incertezas, as curiosidades. E, acima de tudo, as curiosidades pautadas em cima do nosso crescimento moral. Então, vamos densificando as energias. E, neste processo, pelas escolhas A, B ou C, algumas vão ganhando mais forma e força. Muitas delas, estados vibratórios doentes. Que é onde estes estudos citados agora há pouco, pelo processo da evolução da humanidade, já têm trabalhado. E à medida que vai se aproximando da matéria física, chegando no corpo astral, passando depois para o duplo etérico ou perispírito, e por último, adentrando o organismo físico, a matéria, ele vai se estabelecendo conforme o nível de vibração que ele foi trazendo, sendo angariado, sendo alimentado, muito próximo ao corpo físico. É ali que entra o alimento pela revolta, pela injúria, pela calúnia, pela difamação. É ali que entra o alimento pelo amor, pelo altruísmo, pela paciência, pela tolerância, pela humildade. Então essas energias elas vão se moldando e se alimentando com aquilo que de mais e melhor eu tenho. Melhor no sentido de quantidade, não de qualidade. E então vai entrando, vai criando morada em nossa roupagem física. Quando próximo ao corpo astral, ao perispírito e à matéria, então estas frequências vibratórias aumentadas, elas começam a trabalhar como equilibradoras ou desequilibradoras no campo psíquico, no campo emocional, no campo físico.
Então começamos, muitas vezes, com os distúrbios de pressão, alteração na pressão cardíaca, nos distúrbios promovidos pelo aceleramento ou bloqueio de chakras, pela necessidade de elevação de pensamentos, pelo nosso compromisso assumido ao reencarnar e pelas escolhas vazias, ásperas e duras, aqui reassumidas. Então, neste jogo, nesta balança de ganhos e perdas, vamos criando a nossa estrutura espiritual, o nosso ser. Quando falamos num processo de transição planetária, como tem sido tema relevante nos últimos períodos da existência, então absorvemos e entendemos que não precisamos mais de esforço, pois tudo está ocorrendo, basta esperar. Que nasceremos ou que virão seres intergalácticos com suas naves, com suas tecnologias e farão um realinhamento corpóreo alterando o DNA da matéria, para que então este corpo envelhecido se transmute em um corpo rejuvenescido, capaz de abrigar as forças, as tendências de uma nova forma de consciência material, física e espiritual. E aí que encontramos o grande engano. Quando viemos com a programação reencarnatória, já estava previsto a transição ao longo da nossa caminhada, durante a nossa caminhada. Então os corpos não serão mais alterados. Não podem, não devem e não é possível alterá-los. Mas o ser que habita o corpo físico, este sim, sujeito às mais diversas modificações. E então, aquela casa que logo está sendo vista pelo seu terreno, pela sua localização, por grandes construtores que ali derrubarão e erguerão um novo empreendimento com tecnologias, com belezas, necessitarão adquirir aquele espaço. Veja a comparação não tão equivocada entre uma construção material e uma construção espiritual. Então chegará o momento em que nossas roupagens, ainda ultrapassadas em relações estéticas e energéticas, conviverão com estruturas de novas reencarnações. Os últimos 10 anos, muitos irmãos têm reencarnado de uma forma muito acelerada, com as roupagens extremamente elaboradas. Diria mais, nos últimos 15 a 20 anos. Mas nos últimos 10 anos se intensificaram. Então, estas já com o alicerce muito bem estabelecido energeticamente em uma nova roupa, dá capacidade ao espírito de expandir-se em todos os horizontes. Então, os corpos começam a vir cada vez mais preparados para o processo de regeneração, de transformação. Contrário ao espírito. Ao espírito, independente da época que reencarna, está sempre apto a novas transformações. E assim eu tenho feito. Precisamos olhar com muita atenção para nós, para a nossa moral, para o nosso caráter. Não podemos colocar na boca dos outros
aquilo que a nossa falou. Não podemos argumentar que foi a espiritualidade, quando no fundo sempre tratou-se da nossa vontade. Precisamos alterar com urgência os valores da vida, compreendendo que fora do amor e da caridade para com o outro, mas acima de tudo para mim mesmo, é tarefa urgente, paz e luz. Como estamos, meu querido filho? Olá, mentor. Bem reflexivos aqui do lado de cá, pensando em tudo que foi dito nessa conferência, não é? Eu acho que encadeia muito com o que foi dito na anterior, que gravamos assim sem o público. Nós estamos, meu filho, tentando aos poucos aprofundar muito e mostrar de uma forma clara, sem rodeios, a importância que temos nós, os seres encarnados, na transformação do que vivemos. É verdade. Eu estava pensando sobre essa questão, né, da gente ter uma proposta de transmutar as energias que estão arquivadas nos corpos espirituais e acaba também arquivada no nosso corpo físico, não é? E nessa questão dessa transmutação, é como se a gente fosse utilizar as experiências do dia a dia para fazer essa transmutação. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que muitas vezes, ao invés de transmutar do denso para o mais fluido, nós temos feito o contrário, né? Nos comprometido mais com as experiências do dia a dia. É bem por aí essa compreensão? Sim, meu filho. Muitos estão realmente se comprometendo ainda mais, mas temos uma grande parcela que entendeu e está modificando. O maior obstáculo que enfrentamos agora são os nossos irmãos desencarnados, que não querem este processo de evolução. Então acoplam em muitos médiuns desavisados, descuidados, e falam aberrações em nome da luz. Nessa dificuldade, né, de percebermos como mudar a chave, talvez dá a impressão de que essa vibração mental de rebeldia ou de revolta seria a que mais prende as pessoas no atraso. Essa percepção que eu tenho é aí por aí mesmo? Sim, meu filho, todos estão querendo achar o gatilho que mude um estado frequencial de outro. Todos querem. Alguns já compreenderam que é pelo árduo trabalho da construção interna. Mas uma parcela significativa acha que com uma mão, que com uma palavra, que com uma visão, tudo isso mudará. E enquanto estes não despertarem, ainda teremos muito trabalho. Nessa minha jornada pessoal, às vezes eu estava com a impressão, né, de que para conseguir lidar com a revolta ou a rebeldia, a confiança e a fé eram os antídotos mais eficientes. Mas, ao mesmo tempo que a minha mente lógica entendia isso, era como se eu tivesse muita dificuldade de sentir essa fé como se fosse orgânica, né? Essa confiança que, olha, não, tem várias coisas que eu me revolto ou que eu não entendo, mas que está certo porque eu confio que Deus está fazendo melhor, né?
Aí esse conflito é que eu acho que muitas vezes pega as pessoas, não é, mentor? Sim, sim, pega. A mente racional, ela cria muitas armadilhas, porque ela trabalha em cima do instinto. Então, rapidamente, por conhecermos, por o sabermos, e por termos muitas vezes um intelecto bastante desenvolvido, já que você cita o seu exemplo, basearei minha base em você, filho. Um intelecto muito desenvolvido, hábil, ágil, a analisar e a prestar atenção nos mínimos detalhes. Capacidade bela que adquiriu pelo uso corretíssimo em sua profissão. Em contrapartida, nos deparamos com um mundo que não há solidez alguma. Na medicina, na ciência, todas as informações são praticamente palpáveis. Podemos tocá-las. Se não fisicamente, pela visão em um microscópio, pelo resultado em uma experiência, pela replicação chegando ao mesmo resultado, mesmo que cego aos nossos olhos, chegando ao mesmo resultado. Veja o quanto nos cercamos de probabilidades assertivas. Quando saímos deste estado confortável e adentramos o invisível, que a replicação por ação não dá resultado, mas a replicação por amor dá resultado. Aonde replicar em fórmula, não teremos nenhum resultado. Mas quando replicarmos com a maior simplicidade do nosso ser, todas as portas se abrem. Veja que nós vamos tirando o processo do conhecimento, que muitas vezes atrapalha, ao invés de ajudar, e colocamos o processo da inocência da criança, trazida por Jesus na parábola: deixai vir a minhas criancinhas. Não se trata da idade não avançada, do espírito em aprendizado, mas se trata da humildade, da simplicidade em reconhecer que sabe que não sabe, em dizer que é bom ou que é ruim, se gosta ou não gosta. Simplicidade. Então, replicamos todas as nossas ações espirituais em torno da simplicidade. E ao fazermos isso, teremos que desconstruir muitas coisas que construímos de forma que não é mais compatível. Nossos relacionamentos, por exemplo. Quantas vezes foi mais fácil lidar em um relacionamento com o posicionamento de que eu sou assim e precisa ser do meu jeito, da minha forma. Quando saímos de um estado a outro, neste outro reconhecemos que não é assim. Que o meu orgulho, que a minha vaidade, que tudo aquilo que me prende a ser o rei na matéria, não é a realidade. Pois a realidade daquele que está comigo é exatamente igual e merece a mesma proporção que a minha. Então criou-se uma frase dizendo que bicudos não se beijam. Isto podemos olhar nas teorias de Freud, de Jung, e vermos que se trata de um conflito do ego.
em aceitar ou não aceitar, mas não colocando o ego como algo prejudicial. Não, mas pelo estado de amadurecimento que crescemos e fomos forjados e moldados para aquilo. Então, naquele momento, precisamos caminhar lado a lado, sem tomar partido, nem das minhas vontades, nem das vontades alheias. No processo da energia espiritual, há um passo além de caminhar paralelamente as duas caminhos. Fundir-se uma à outra, para ver qual a força que resulta destas duas frequências somadas. Então, tiraremos o primeiro contato, que serão as chispas elétricas, porque estas serão naturais em toda a fusão, e depois de estruturado, alimentado e unido nos cabos frequenciais, o pleno funcionamento dela. Todo este processo de construção é aquilo que nos fará sairmos do estado que nos encontramos ainda densos na primitividade das escolhas vibracionais para um estado de boas, puras e belas resoluções pelas escolhas alinhadas. É um processo bastante árduo, mas que vocês, a grande maioria dos que aqui estão, se propuseram a fazer. Claro que às vezes são 10 para 1, 10 passos negativos para um positivo. Às vezes o contrário, 10 passos positivos para um negativo. No sentido de ir e vir. Este estado sanfona faz parte do aprendizado. O que cabe a nós é pensar, fé é confiar. Confiar em quem? Primeiramente em nós. Se acreditamos ser imagem e semelhança do Criador, em nós. Segundo, naqueles que estão conosco. Pois se eu confiar neles, não correrei o risco ou a tentação de subjugá-los. E então, tratarão-eis com respeito. Obrigado, mentor, pela profundidade da resposta. E essa questão do efeito sanfona, da gente ter essa ida e volta, né? E também essa questão da dor e das provas, me remete à dissertação do Eikenaz, na outra gravação, né? Sobre o sentido da dor e o sentido das provas acabarem levando a gente a esse discernimento, mas que leva a uma necessidade tanto de perdoar como ser perdoado, né? Uma questão sobre como lidar com culpa e julgamento, e que eu entendi ser a semente desse amor incondicional que a gente está aprendendo, né? É um pouco por aí mesmo. Essa questão do perdão, ela aparece muito nas perguntas, porque as pessoas falam, não consigo perdoar, né? Não consigo perdoar. Você está no caminho certo. A maneira de direcionar seu pensamento está correta, meu filho. De uma forma muito lúcida, inclusive. Oikenaz, sábio, instrutor, que manuseia suas palavras com imenso amor. Ele sabe nos tocar. Eu diria que não se trata tanto do termo específico perdoar. Esta é uma etapa que precisaremos enfrentar, sim. Mas nós estamos falhando antes, na etapa do aceitar. Aceitar que eu não consigo perdoar. E este aceitar não é parar, é aceitar que neste momento eu não consigo perdoar.
neste momento, mas não colocando barreiras sólidas para a possibilidade do amanhã isto ser possível. Veja a importância de sabermos, meu filho, que neste momento temos inúmeras limitações, mas é apenas neste momento. E que a qualquer instante as coisas poderão mudar. E aí, aquilo que era difícil tornar-se-á fácil. Precisamos mesmo não olhar para os rótulos que colocamos nos nichos que nos agarramos. E viver. O Ikenaz recentemente nos coloca um desafio. 7 dias sem reclamar. Estamos observando e acompanhando e agora ninguém venceu o desafio íntimo dos 7 dias. Então proporei outra a você, a vocês. Quando você estiver ficando cego pelas contrariedades dos pensamentos, pela capacidade que estão de te colocar contra outrem, largue tudo o que estás a fazer. Saia, dê uma caminhada, mesmo que no teu edifício, mesmo que na tua casa, mas mude por completo. E diga: não importa o que estes ou aqueles pensam. O que importa é a minha vontade. E a minha vontade é tal, diga ela. Não estamos falando de dúvida, se tenho ou se não tenho dúvidas. Mas sempre tenha o seu posicionamento da sua vontade. Quem poderá ir contra a tua convicção? Nesta convicção, abrace e conviva com a paz, com a humildade e com o amor. Obrigado, mentor, pela orientação. Vamos nos empenhar para seguir. Agora temos 38 minutos de gravação. Temos tempo para mais perguntas? Temos sim, meu querido filho. Então, eu vou passar para algumas perguntas da audiência que estão anotadas das lives anteriores. Tem 2 perguntas que estão relacionadas sobre financeiro e material. A Karine Sequeira perguntou o seguinte: como viver e desenvolver a espiritualidade quando a vida material, que garante a sobrevivência, está desmoronando? E o Akira Fabre fez uma pergunta parecida. Ele disse: boa noite, paz e luz a todos. Mentores, por favor, deem um alento quanto ao dinheiro. Muitas oportunidades de ajudar os outros se perdem sem ele, ainda mais para nós mesmos. Um prazer estar aqui. Olá, meus queridos e abençoados filhos. Primeiro, que temos uma luta muito intensa em desmistificar os bens materiais, vida material, que é uma bênção, uma dádiva. Se há a moeda da troca para viver neste planeta, neste berço que nos acolhe com amor, é porque ela é indispensável para evoluirmos. E ela é, sem a menor sombra de dúvidas, obra deste sublime Criador. Nós, de modo geral, vivemos uma dualidade conflitante: a vida material e a vida espiritual. Este foi um grande erro que a espiritualidade
se permitiu. A espiritualidade que refiro não é os espíritos, mas aqueles que eram portadores da espiritualidade outrora e que tomaram as decisões de separar o material da espiritualidade, subjugando desta forma o povo, aonde os cleros responsáveis pela espiritualização transformaram-se em potências milionárias, bilionárias, trilionárias, reticências. Ao lado do poder, aonde estava a política, os reis, os reinados, os influenciadores. À medida que mais a ganância dominava, mais criavam os impostos para subjugar ainda mais, não dando possibilidade ao povo de ingressar em uma condição melhor ou mesmo em relação à sua fé, progredir na sua fé. Então ficou relegado a alguns poucos. Por esse motivo que dizem que mediunidade é um dom para poucos. Algo que não é verdade. Mediunidade é para todos. Os bens materiais, eles seguem atualmente um arquétipo da escassez. A grande maioria dos seres humanos carregam este arquétipo da escassez. Sabem que querem ser caridosos, mas sem dinheiro não são caridosos, porque não há como fazer a caridade. Demonstrando claramente que este ponto delineado ao longo da existência conseguiu bloquear a sua maneira de ver. Porque a caridade não depende dos bens materiais. A caridade depende do que você tem e doa para aquele que não tem. Já parou para pensar que um abraço você pode ter para dar e alguém não ter para receber? Você pode imaginar que, às vezes, o que a pessoa quer é apenas que alguém o veja e não que você troque todas as vestes. Ou aquelas roupas ali que você não usa mais, os brinquedos que seus filhos não usam mais. E você faz com que outros o possuam. Então a questão da caridade não está relacionada a bens materiais, mas está relacionada a libertar o meu ser para dar o pouco que tem. Ter muito e doar muito, nem sempre é caridade. Ter pouco e doar o pouco que tem, isto é a verdadeira caridade. Em relação a desenvolver a parte material e a parte espiritual, eis que há um novo conflito. Tudo que existe nesse universo é obra do Criador. Vivemos em um universo extremamente próspero e amoroso. E nenhum ser, independente da provação que esteja vivenciando, não vem faltando prosperidade na sua caminhada. Mas separe. Ah, sou médium, vou trabalhar a espiritualidade. Preciso viver apenas do amor. O amor você coloca no que você faz. Mas o seu trabalho continua sendo o seu trabalho material. E não há problema algum entre espiritualidade e matéria você ser onerado pela sua hora de trabalho e não pelo seu trabalho. É a sua hora de trabalho. Mesmo que hoje esteja eu aqui, Estevão, falando
através de Jordelei, para que nosso irmão Robson o assista. Este conhecimento será gratuito para sempre. Mas a hora de trabalho desses dois irmãos só existirá neste momento, nesta hora. Deixando família, deixando amigos, deixando afazeres, deixando lazer, para algo que permanecerá para sempre, mas não tira a sua hora de trabalho. Se você almeja ganhar quantidades significativas de dinheiro, busque este seu desenvolvimento com amor, com serenidade e responsabilidade. Mas assim, não vou estar me afastando da espiritualidade? Não, você não estará. Porque em tudo que você tocar e fizer é a espiritualidade. E você terá, na prova da escassez ou na prova da abundância, inúmeros irmãos que virão com os mais diversos interesses. O seu aprendizado será o mesmo. Então, abandoneis os 2000 anos de escassez que colocaram em vossas costas, pois o universo, você, eu e todos, somos filhos da prosperidade. Obrigado, mentor, pela resposta. Estamos aproximando agora a 48 minutos de gravação. Interrompemos agora? Precisamos interromper, filho, porque eu estou judiando muito do médium, que está cansado e com fome, pois pedi que ele não se alimentasse. Certo, vamos encerrar então, mentor. Obrigado. Antes de encerrarmos, feche os teus olhos. Relaxe o corpo físico. Uma sensação que provoca arrepios percorre nosso corpo. Neste momento, é colocada sobre todos a energia capaz de abrir caminhos no amor, na prosperidade, no trabalho, na espiritualidade. Colocada uma energia que desfaz a inveja, a maledicência, o mal olhado, como muitos dizem, selando e protegendo da maldade alheia. Também é colocada a energia presente do Cristo Jesus, que resolve com amor aquilo que baterá, que chegará e recuará, mas agora com a presença de Jesus. E tudo, a energia que permanecer, agora alimentada e fortalecida pelos laços amorosos do Cristo. Nos transformamos numa grande centelha luminosa, branca, que ofusca aqueles
que descuidadosamente observa. Luz, pura luz, que cura as dores, que cura o físico, que cura o espírito. Respiram e sintam a brisa, o aroma do campo, das flores, da natureza. Encham seu pulmão e, quando bem cheio, segurem a respiração. Agora, exalem calmamente. Estão todos prontos agora para cirurgias deste momento e os que virão logo após o nosso descanso. Que Jesus, na sua mais bela presença, nos ilumine e nos abençoe. Eu sou Estevão, paz e luz. Então, nessa longa conferência, o mentor Estevão fez uma explanação bastante detalhada sobre o processo de transformação das provas e expiações para regeneração dentro da nossa mente, da nossa estrutura interior. E, aproveitando que a gente estava em gravação privada, em vez de com a plateia, eu fiz algumas perguntas sobre esse processo de evolução e depois algumas perguntas sobre materialidade que estavam guardadas da live anterior. Tudo bem contigo aí, Jordelei? Tudo bem sim, Robson. Tudo bem sim. Vamos só despedir da turma, então, porque o mentor disse que você está cansado e com fome. Estou em jejum longo aí. E que Deus, que Jesus e que a espiritualidade ilumine a todos. Obrigado, Robson, pela parceria sempre, de nós estarmos num domingo à tarde gravando. Né? Hoje nem sei que dia é. 6 de agosto. 6 de agosto, um domingo à tarde. Enquanto muitos estão ali nos parques, passeando, nós estamos aqui centrados para a realização de um trabalho muito importante. Não é que não nos imitem, mas quando tiverem algo que vocês realmente acreditem, se entreguem. Paz e luz.